Mateus capítulo 14, verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, mas andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor." E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" E subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Amém. Senhor, fala conosco. Irmãos, a Bíblia é toda fantástica. Cada vez que a gente lê uma história, ouve um pregador falando sobre um texto bíblico, a Bíblia vem de encontro às mais diferentes situações que a gente passa por elas enquanto vive. Mas eu acho que poucos são os textos que funcionam tão bem para mostrar a natureza humana como esse. Vamos ver o começo desse caso que nós lemos. Jesus vem da primeira multiplicação de pães, havia alimentado uma multidão, já havia feito milagres, curado muitas pessoas. O dia já declinava, não era ainda o final do dia, mas já se aproximava o entardecer. E ele diz para os seus discípulos à beira do mar de Genezaré, também chamado de Mar da Galileia, ele diz: "Passem para o outro lado, vão na frente, enquanto eu vou ficar aqui orando." E ele despede as multidões, despede os seus discípulos e procura um lugar sozinho. E eles vão. Havia entre eles alguns homens que eram pescadores, conheciam muito bem aquelas águas, haviam nascido e crescido, trabalhado, criado família naquelas águas, na beira daquele mar de Genezaré, do mar da Galileia, conheciam bem. Então pegaram o barco e foram, os 12, dentro de um barco. Não devia ser um barco pequeno, porque comportava 12. E eles foram. A noite foi chegando, o mar foi ficando agitado, o vento se tornou um vento contrário, não era mais um vento que empurrava o barco, mas era um vento que impedia o barco de avançar e sacudia as águas batiam no barco, jogavam de um lado para o outro, eles começaram a ficar apavorados. E a primeira coisa que acontece nessas situações é que a nossa natureza se revela. Por isso eu disse que não são muitos os textos que, como esse, revelam tão bem a natureza humana. Certas situações mostram exatamente o que vai no nosso coração. Quando nós prosperamos, quando nós ganhamos dinheiro, aparece o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa capacidade de nos sentirmos melhores do que os outros. É muito comum ouvir alguém dizer: fulano não pode subir num tijolo que quer fazer discurso. A pessoa muda. Enquanto ela é mais pobre, mais simples, ela é alcançável, é simples. Mas quando ela vai prosperando, ela começa a ser seletiva com as amizades, ela muda de bairro, ela muda de comida, ela já não conhece pessoas, ela trata mal as pessoas. Então, não é uma regra, mas isso acontece. Mas uma outra situação que também revela o pior de nós é o momento da adversidade.
Que é o contrário, é o que está acontecendo aqui. Eles embarcaram porque eles conheciam aquelas águas, eles leram os sinais do tempo, tudo indicava que seria uma travessia tranquila, seria uma navegação tranquila, mas já era próximo da meia-noite, o barco não avançava, não dava para voltar porque as águas também não permitiam que o barco voltasse. Não dava, não tinha lua, não tinha estrela, não tinha luz do outro lado, não havia referência. Ir para onde? Voltar para onde? Eles estavam literalmente no meio daquela água toda, no escuro, sem nenhum radar, sem nenhum tipo de referência, perdidos. E é nesse momento que volta para eles os seus medos mais primitivos. A noite, o escuro, traz para nós os nossos medos mais primitivos. As crianças costumam ter medo de dormir sozinhas. Há crianças e até adultos que não conseguem dormir se não tiver uma luzinha acesa. Tem que ter um LED, tem que ter uma lâmpada, um abajur. Tem que deixar a porta do banheiro acesa. A luz acesa e a porta do banheiro deixando passar a luz. Para que aquela penumbra se instale. Porque se tiver escuro, há um medo. Eles começaram então a ter medo. Jesus nos abandonou. Irmãos, eu tenho observado que algumas pessoas, quando encontram momentos difíceis na vida, por exemplo, quando a pessoa descobre que tem uma enfermidade. Quando a enfermidade é simples, tudo bem. O que é isso? É uma gripe mais forte. Ah, tudo bem. Vira uma pneumonia, a pessoa fica desesperada. Falou que é tuberculose, ela tem certeza que vai morrer. Quando a pessoa perde dinheiro, eu já conheci homens, pastora Anísia, que me acompanha, não é? Há muito tempo no ministério, também conheceu algumas dessas pessoas, que perderam muito dinheiro e quando ficaram sem dinheiro nenhum, perguntaram, Deus, onde está Deus? E disseram, Deus me abandonou. Deus se esqueceu de mim, não adianta mais orar. Eram pessoas de muita fé, eram pessoas que tinham décadas andando na presença do Senhor, pessoas que plantaram sementes fantásticas, mas quando veio aquele momento de dificuldade, quando não dava para saber aonde ir, o pior delas apareceu, o medo primitivo veio, fomos abandonados por Deus. Não houve uma confissão de fé. É claro que nós humanos, nós temos sempre um plano B, a gente sempre tenta ser precavido, a gente sempre imagina que há um jeito de resolver as coisas. Talvez, o texto não diz, mas eu imagino, que quando Jesus disse para eles, passem para o outro lado, depois eu vou, e eles entraram naquele barco, talvez Pedro, que era pescador, João, outro dos seus primos, tenha chegado e dito, vamos deixar um barquinho para Jesus? Vamos conversar com Nicanor, aquele cara que faz travessia, deixa ele preparado para caso Jesus venha, ele já levar Jesus. E naquele momento de dificuldade, talvez a esperança deles fosse, Jesus vem com um barquinho, em algum momento Jesus vai aparecer, vai ter uma lanterna, que vai aparecer um brilho, e a gente vai olhar e vai ser Jesus. Mas Jesus não veio pelo barquinho. Próximo da meia-noite, nada de Jesus, eles remavam e nada. Sabe o que é pior para esse momento de crise? É você dizer, foi Deus que me colocou nessa situação. Porque foi Jesus que mandou. Abraão teve isso. Abraão, no capítulo 12 do livro de Gênesis, ele ouve de Deus, sai da tua terra, para a terra que eu vou te mostrar. Deus não deu um mapa para Abraão, apenas disse, vai. E indo eu vou te mostrando. Quando chega no capítulo 15, ele está numa profunda depressão dentro da sua tenda, não quer comer, não quer sair, não quer conversar. E Deus então pergunta, Abraão, o que você tem? E ele diz, Senhor, eu achei que o Senhor ia cumprir a tua promessa, mas agora eu entendi, é o plano B. Quem vai ser meu herdeiro é o meu servo Damasceno Eliezer. E Deus disse, mas você tinha um plano B? Quer dizer que se eu não ficasse longe, eu nunca saberia que você tinha no seu coração um plano B? A gente sempre quer ter um barquinho, porque se o plano de Deus falhar na nossa vida, a gente tem alguma coisa. Aí o Senhor Deus chama Abraão e diz, sai da tua tenda, vem para fora. Está à noite, olha para o céu, está estrelado, quantas estrelas? As promessas que eu tenho para você são mais numerosas do que as estrelas. Quantas estrelas se é que você pode?
Porque a promessa que eu tenho para você é maior do que todas as estrelas juntas. O Senhor Jesus apenas mandou que eles passassem para o outro lado. Não foi junto, não deu mapa, não deu nenhuma outra instrução, apenas disse, vão. Veio a noite, se perderam, veio o vento, ficaram com medo. As ondas subiram. E às vezes você recebeu uma palavra de Deus lá atrás, o Senhor tem promessa na sua vida. Eu vou te falar uma. A Bíblia diz, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso é fato. Nós já fomos abençoados. A bênção está sobre nós. Ela foi declarada sobre nós. O som abençoador está sobre a nossa vida. Não porque nós somos bons, não porque nós fizemos algumas coisas, mas porque Jesus já pagou o preço. Eu posso ouvir um aleluia? Amém. É graça, é isso que se chama graça. Nós já recebemos a bênção. Nas regiões espirituais. Significa que eu preciso trazê-las de lá para cá. Eu gosto muito do Ed. E o Ed é um excelente pintor, pinta quadros maravilhosos. Mas ele está sem material. E eu digo para ele, Ed, eu tenho muita tela, muita tinta, muito pincel. Você pode usar. Mas ele mora em Betim. Eu já falei para ele, a tinta é toda sua, pode pegar. Mas ele vai ter que levantar, sair de Betim e vir aqui buscar. Já é dele. A tela, a tinta, o pincel, é tudo dele. Mas ele vai ter que ir lá buscar. Eu já fui abençoado, você já foi abençoado, com toda sorte de bênção nas regiões espirituais em Cristo. Nas regiões espirituais eu preciso trazer isso para cá. Como é que eu trago isso para cá? A primeira coisa, meu irmão, é que eu preciso ter 100% de confiança em Deus. E aí vem Jesus e nos ensina de uma forma maravilhosa, pastor, que ele diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Quando Jesus resolveu encontrar com eles, ele veio andando sobre as águas. Eles estavam olhando para algum lugar para ver um barquinho, uma luzinha que estivesse tremulando, e alguém ia dizer, ó, é o Jesus chegando no barquinho. Eu imagino que o Senhor deve ter deixado a lua sair por trás de alguma nuvem, para jogar assim um facho de luz. Eles viram um vulto andando sobre as águas, e sabe o que é que eles gritaram? É um fantasma. Eles não gritaram, é Jesus. Eles não tinham fé que Jesus viria encontrar com eles daquele jeito. Talvez você tenha passado por um momento de dificuldade, talvez você esteja passando, e todas aquelas bênçãos que estão nas regiões espirituais, você só precisava invocar, pedir e dar-se-vos-á, buscar e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É tão simples. O evangelho de Jesus é simples. Eu às vezes me pego surpreendido. Nós temos uma reunião de oração aqui na quarta-feira, ela é tão simples, ela é tão pequena. A gente tem 20, 30 minutos talvez de uma palavra, uns 10 minutos de joelho no chão, e depois damos as mãos e vamos orar uns pelos pedidos dos outros. Sabe o que me deixa impressionado? As respostas de Deus. Tem uma moça que foi diagnosticada com esclerose múltipla. É uma doença degenerativa. Trouxemos o nome dela aqui, oramos, viajei, pedi oração. E aí nessa semana, conversando com o irmão dela que veio aqui à reunião de oração, ele disse, olha, o médico não está entendendo, fez 2 exames. Um está dizendo que não tem mais esclerose múltipla. Todos os sinais desapareceram. O outro permanece, mas um já disse que não, ele não está entendendo. E eu, como é que ela está? Os sintomas acabaram. Vai ter que fazer mais exame, mas não é para dizer que está com a doença, é para descobrir por que não tem os sintomas e por que os outros exames deram negativo. Eu sei por quê. Porque nós fizemos a coisa mais simples do mundo. Nós oramos. O Itamar da Solange estava com câncer de garganta. Nós oramos. Quantas outras pessoas? Marido da Jaque? Marconi? Eu me lembro no começo de uma campanha, ele chegou aqui no primeiro dia, recebeu um diagnóstico de câncer no
estômago. No último dia da campanha ele chegou aqui com os exames, que não tinha mais câncer. Irmãos, como é que uma coisa tão pequena como a nossa oração, num culto tão pequeno de uma igreja pequena, se você olhar para o lado, nós temos mais banco vazio do que cheio de gente, porque de anjo está tudo aqui. Sabe por que Deus responde? Porque ele disse: pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. É a coisa mais simples. Jesus não é complicado, ele não te dá um mapa difícil. Ele disse: vai, eis que estou contigo todos os dias da tua vida, diante de cada dificuldade eu estarei contigo, eu não vou te abandonar. A única coisa que eu preciso fazer é tomar posse dessa verdade, e aí eu preciso trazer para o universo da palavra, eu preciso verbalizar, eu preciso confessar, como diz em Romanos capítulo 10, se com a tua boca confessares a Jesus, serás salvo. Eu preciso dizer: eu já estou abençoado, o meu casamento é abençoado, a minha saúde é abençoada, a minha vida financeira é abençoada, mesmo que o meu casamento esteja passando em crise, mesmo que o meu corpo esteja adoecido, mesmo que a minha vida financeira esteja passando por tribulação, não importa o que está acontecendo, importa a promessa de Deus. Dificuldade na vida de quem anda com Deus é a oportunidade de mostrar o que vai no coração. Por isso que Jesus disse: vão sozinhos. Por isso é que Jesus começou a orar. Por que Jesus subiu um monte e foi orar enquanto eles atravessavam? Porque o texto diz, ele despedindo as multidões, mandou seus discípulos para o outro lado, e ele foi orar sozinho. Sabe por que ele foi orar? Porque era uma prova que eles passariam, para ver o que estava no coração deles. O que é que eles confessariam? Será que algum deles ia se levantar e dizer: eu repreendo essa tempestade? Será que eles iam ficar com medo? E sabe o que aconteceu? O medo tomou conta deles. E quando eles viram aquele vulto, eles disseram: é um fantasma. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Jesus é o Senhor de todos os fantasmas. Ao nome de Jesus caem de joelho todos os homens. Poderosos homens caem de joelhos. Quando o Senhor Deus diz: vem até aqui, o homem não passa daquele lugar. Aquele que diz, a onda do mar, você vai bater aqui, daqui para lá, você volta, não avança, e ela vem, quebra aqui, e aqui ela volta. É aquele que diz: a tua vida é desse tamanho, e quando chega naquele limite, ela acaba. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Toda a sorte de bênção, não é meia dúzia de bênção, não é quase todas as bênçãos, é com toda a sorte de bênção. Você já está predestinado a ser abençoado na sua vida romântica, na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua saúde, na criação dos seus filhos. Não estou dizendo que você não vai ter dificuldades, você as terá, porque cada momento de dificuldade será uma prova. Nesse momento Jesus estará torcendo por você. Ele estava orando porque eles passariam pela prova, e quando ele vem, e eles dizem: é um fantasma, e começam a gritar, e talvez alguém tenha pensado em se jogar na água. Jesus disse: calma, tem de bom ânimo, acalma o coração. Sabe o que você precisa fazer quando você estiver passando por dificuldade, Pablo? Se acalme. Não deixe a sua boca falar besteira, não fala palavrão, não cobre de Deus, não pergunte a Deus com arrogância por quê. Eu gosto muito do nosso irmão Jeremias, principalmente porque ele escreveu Lamentações. Ele escreveu 2 livros, né? Ele escreveu o livro de Jeremias e escreveu Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, ele escreve descrevendo a ocupação que Jerusalém passou na mão dos inimigos. E ele conta todas as tragédias que a cidade está vivendo. E ele diz: nós estamos passando por isso porque nós prevaricamos, nós pecamos contra Deus, nós não cumprimos a nossa obrigação, é culpa nossa. Estamos recebendo de volta aquilo que nós mandamos, estamos colhendo as sementes que nós plantamos, os frutos das sementes que nós plantamos. Mas ali no capítulo 3 eu gosto muito porque ele diz: bom é para a pessoa ficar em silêncio, colocar sua boca no pó, talvez haja esperança. Sabe, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã.
Deus não deixa que ninguém passe por dificuldade com alegria no coração. Deus não sente alegria em ver você passando por dificuldade, mas você precisa passar. Mas no momento da dificuldade, primeiro fique em silêncio, acalma a tua alma. Jesus disse, tenha bom ânimo, traga à sua memória tudo o que Jesus já fez por você. Traga à memória todos os milagres do Senhor. Volte os seus olhos à palavra de Deus, leia as histórias, lembre como que Deus ajudou Raabe, como que Deus ajudou Maria, como que Deus ajudou José, de como ele ajudou Moisés, de como ele trabalhou com Abraão, de como ele trabalhou com Paulo. Leia as histórias bíblicas, lembre-se de Davi. Lembre-se de cada uma das pessoas que a Bíblia conta que foram socorridos pelo Senhor. Deus fez aquilo e vai fazer na tua vida, espera. Aí traz para o universo das palavras a tua confissão poderosa. Eu confio no Senhor. Que mal me poderá fazer o homem? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo diz ao Senhor, tu és o meu Deus. Mal nenhum te encontrará, seta nenhuma vai te encontrar. A praga que joga 10.000 no chão não vai chegar à tua tenda. Sabe por quê? Porque tem bênção sem medida sobre a tua vida. É promessa dele. Aí você toma posse, você confessa. E aí Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu não abandonei vocês, eu estava aqui, vocês não me viam, mas eu estava aqui. E eu estava orando por vocês. Eu gosto de mandar mensagem, né? De madrugada, às vezes eu estou orando e eu mando mensagens. Estou orando por você. Já recebeu, né, Beto? Você fez assim, acho que você já recebeu algumas, né? Algumas. Eu mando até para quem não é crente. Alguns pacientes, alguns amigos. Eu mando. Sempre tem alguém que Deus levanta para orar por você, meu irmão. Você não está nem vendo, você não está nem sabendo. Deus levantou pessoas que dobraram os joelhos, que Ele incomodou na madrugada, que Ele incomodou na noite, no meio do dia, para orar por você, orar por você e orar por você. A tua vida é coberta pelo sangue de Jesus, os anjos do Senhor ficam ao teu redor. Então quando você passar pela dificuldade, não precisa espalhar riso, porque ninguém ri quando está passando por dificuldade. Ninguém tem vontade de cantar quando está com uma doença grave. Mas você pode escolher confessar o nome de Jesus e as vitórias. Quando você estiver sem dinheiro, sem recurso e não tiver lugar, lembra de que o teu sustento vem do alto, é o Senhor quem te sustenta. Aí Pedro disse, é tu mesmo, me manda ir ter contigo. Falei com o Beto hoje, eu falei, Beto, muda o discurso, né? Tua palavra tem que ser, eu sou próspero. O Senhor me criou para ser vitorioso. Jesus disse, Jesus fosse mineiro, ele não era mineiro, né? Se fosse mineiro, ele falou, você quer vir? Vem. Se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Vem. E o Pedro foi. Pedro era um cabra atrevido, rapaz. Se é o Senhor mesmo, manda eu ter com o Senhor. Vem, e ele saiu do barco. Ele pagou para ver. E o que aconteceu? Ele andou sobre as águas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Você está com medo da concorrência? Você está com medo da sua empresa fechar? Está com medo de perder o emprego? Está com medo de não conseguir outro? Você está no fundo do poço? Só porque apareceu um diagnóstico com uma mancha no pulmão, porque o médico disse que você tem o câncer? Você está com medo disso? O Senhor Jesus disse, sai do barco, sai da tua zona de conforto. Caminha na fé. Vai em frente. Vai em frente em nome dEle. Diz, eu vou estar com o Senhor e anda sobre as águas, porque o poder dEle vai fazer você pisar a boca do inimigo. Aquelas pessoas que olham para você e dizem, agora não tem jeito, esse aí, olha, não conserta mais, isso não vai levantar. Amanhã essa pessoa vai estar derrotada. Amanhã a gente não vê ele na rua não. Amanhã ela não vai estar no serviço não, porque está derrotada. Sabe o que elas vão fazer? Vão ter que engolir as palavras. Porque você vai pentear o cabelo, você vai colocar perfume, você vai colocar sua melhor roupa, você vai sair, você vai dizer, eu sou mais do que vencedor por Jesus Cristo, Ele é comigo. Se Deus é comigo, quem será contra mim? E aí você vai. Pedro foi. Mas eu falei que a dificuldade traz o pior da gente. Aí a Bíblia diz, ele parou de olhar para Jesus e olhou para a dificuldade. Olhou para o tamanho das ondas, olhou para a força do vento e duvidou. Irmãos, pode pensar em Davi? Eu gosto das histórias de Davi, né? Eu já falei que é o meu personagem bíblico favorito, o rei Davi. Quando eu chegar no céu, e eu vou chegar no céu,
Por que eu vou chegar no céu? Porque Jesus me garantiu isso. Eu tomei posse. Você tomou posse? Quem tomou posse da vitória em nome de Jesus? Eu vou pedir para o Senhor: Senhor, me apresenta o rei Davi. Ah, eu quero ver o rei Davi. Eu quero dar um abraço nele. Eu quero pedir para ele me contar aquela história. Me conta, como é que o Senhor venceu aquele gigante? Eu conheço a história, que eu já li, já ouvi tanta pregação, eu mesmo já preguei tanto sobre isso. Mas me conta, eu quero ouvir da tua boca. Aquele menininho, ele desceu com um bornalzinho, aquela sacolinha do lado, um cajado. Diante dele um soldado, descendente dos gigantes, enorme. O escudo de prata dele era pesado demais, a lança dele era pesada demais. A Bíblia diz que ele era guerreiro desde a sua mocidade. Ele olha para o Davi, despreza o Davi e diz: que é isso, eu sou cachorro para vir mandar um menino com um pedaço de pau para lutar comigo? E era um menino com um pedaço de pau. Ele não estava falando mentira, era o que ele estava vendo. Mas ele não estava vendo o que o Davi estava vendo. Sabe o que o Davi estava vendo? Davi estava vendo com ele o poder de Deus, porque ele disse: tu vens contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você acorda em nome do Senhor dos Exércitos? Você entra no seu carro para trabalhar em nome do Senhor dos Exércitos? Você entra na sua sala de serviço, na sua repartição, no seu escritório, em nome do Senhor dos Exércitos? Você entra no Uber que você trabalha em nome do Senhor dos Exércitos? Porque se você entrar em nome do Senhor dos Exércitos, quem vai conduzir o carro, quem vai dirigir o ambiente de trabalho, quem vai tratar com o cliente, é o Senhor dos Exércitos. Pedro esqueceu disso, olhou para a força das águas. Começou a naufragar. Mas aí ele fez algo maravilhoso. Ele disse: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. A oração mais curta que eu conheço. Pedro não tinha tempo, ele estava afundando. A única coisa que ele conseguiu falar foi: socorro, Jesus. Socorre-me, Senhor. Ele fez uma oração de 2 palavras. Quando você está tendo um infarto, não precisa começar a dizer: grande Deus, eterno Pai, Senhor da glória, eu te louvo em nome de Jesus. Não, para com isso. Aquele que te conhece de dentro para fora, desde que você estava no útero da sua mãe, quando você disser para ele: Senhor, me socorre, ele vai estender a mão e vai te socorrer. Quando você não tiver dinheiro, quando você não tiver fonte de recurso, quando parecer que não tem amanhã para você, quando parecer que não vai ter comida no prato, diz: Senhor, socorre-me. Eu lembro de um testemunho de um rapaz lá de Valadares, que ele deu numa reunião de oração, um amigo meu, Carlos. E ele falou de uma irmã que ele conhecia, né? Que a irmã não tinha com que alimentar os filhos. Chegou em casa e os meninos: mãe, nós estamos com fome. E ela não tinha nada. E ela disse: Senhor, me ajuda. Quando ela disse: Senhor, me ajuda, porque os filhos estavam pedindo comida, ela ouviu 2 barulhos no telhado. Ploft, ploft. Assustada, correu, acendeu a luz. Tinha 2 abacates que caíram em cima do telhado. Ela pegou os 2 abacates enormes, maduros, não estouraram quando caiu. Estava macio, ela abriu, os meninos comeram abacate, parecia que teve uma multiplicação de abacate, porque comia abacate, queria mais abacate, comia abacate, a ponto dos meninos dizer: nós não queremos mais. E foram dormir de barriga cheia. Falei: irmão, o abacate acontece, cai no telhado mesmo quando está maduro, né? Ele falou: não era época de abacate, não tinha abacate no pé, só tinha aqueles 2. Só aqueles 2. Quando eu era mais jovem, né? Ali pelos meus 20 e poucos anos, eu estava numa reunião de oração de madrugada. Antigamente a gente fazia muito isso, vigília, chegava 8 horas da noite, 10 horas da noite, ia até às 5 da manhã. Lagoinha, na sede, tinha muito isso. A gente tinha gente de tudo quanto é lugar, a gente ia para lá. E tinha uma senhora que deu o seguinte testemunho: os filhos dela todos tocavam na igreja, ela era música, toda a família toda era musical. Tinham vozes maravilhosas. E ela disse: olha, teve uma vez que eu estava com tanta fome, meus filhos com fome, a gente não tinha comida em casa. E eu disse: Deus não vai me abandonar, Deus não vai me abandonar. E os meninos: mãe, nós estamos com fome.
tudo pequeno. E ela falou, então vão tomar banho, eu vou pôr a mesa. Não tinha nada, irmãos. Ela disse que pegou todas as panelas bonitas dela, todos os pratos, colocou a mesa. E ela disse, Senhor, ou o Senhor me socorre, ou hoje vai ser uma vergonha nessa casa. Colocou os pratos, colocou os talheres, colocou as vasilhas. Os meninos chegaram, eles sabiam que não tinha comida. Mãe, o que nós vamos fazer? Vamos sentar e agradecer ao Senhor pela comida dessa noite. E os meninos olharam e disseram, mamãe, hoje ficou doida mesmo. A fome às vezes enlouquece. Mas os meninos eram obedientes. Irmãos, seja obediente aos seus pais. Pais, criem os seus filhos na disciplina. A pior coisa que você pode fazer é criar um filho indisciplinado. Ela mandou eles sentarem, eles sentaram. E foram orar, agradecer pela comida. Pelas panelas cheias. Não tinha uma panela com nada, com alguma coisa dentro. Estava tudo vazio. Senhor, nós te louvamos pela comida que está nessas panelas. A gente deve ter chorado, eu imagino, porque eu falando da vontade de chorar. Quando terminou, a campainha tocou. A porta, alguém bateu, ela disse, olha, era um corredor, a nossa casa era no fundo. Fui lá abrir. Quando eu cheguei lá, tinha uma compra de mantimento na porta. O portão lá na frente estava trancado. Não tinha ninguém. A compra estava lá, tinha tudo. Tinha tudo. Foi só pôr para dentro. E foi aquela choradeira. E comeram. Ah, irmãos, isso é história com H, história verdadeira, porque Jesus, nesse relato que nós lemos, estava entre as duas multiplicações de pão e peixe. Ele tinha acabado de alimentar 20.000 pessoas, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E daí a pouquinho ele fez outra multiplicação. Ele multiplica a comida, ele traz a existência, ele cura a enfermidade, ele dá o recurso que a gente precisa. Pedro só disse, Senhor, me socorre. Mas você precisa estar com Jesus. Sem Ele, tem jeito não. Sem Ele não tem jeito. E aí, Jesus os socorreu, eles entraram no barco e a tempestade acabou. Tempestade na vida de quem é de Deus é prova. Dificuldade na vida de quem tem Jesus no coração é prova. Não reclame, louve. Amém? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu quero te pedir, com muita humildade no meu coração, mas eu quero te pedir, se lembre de todas as dificuldades pelas quais você já passou. Se lembra por todas as dificuldades que você achou que não ia sair delas. Por toda a dor que você já sentiu, por toda a vergonha que já te fizeram passar, por toda a humilhação. Talvez você tenha passado também por fome. Mas você passou. Porque Deus tem um plano na tua vida, assim como Ele disse para aqueles homens, vão para o outro lado. Ele disse, vocês vão chegar do outro lado. Você passou por todas aquelas dificuldades. Eu quero te pedir em nome de Jesus, olha para o que você está passando hoje. É só uma prova, não desiste. Não deixa vir a tua palavra, expressões ruins, não cobre de Deus, louve. Lembra que tem promessa de Deus na tua vida, toma posse delas, declara a tua vitória. Convida o Senhor para tomar o comando da tua empresa, o comando do teu trabalho, para sentar na tua mesa, para dirigir o teu carro. Jesus vai fazer coisas maravilhosas porque Ele te ama. O Senhor te ama. Deus te amou de tal maneira que deu Jesus para morrer por você. Se Ele fez isso enquanto você estava distante dEle, imagina agora que você anda com Ele. Bem nenhum vai te faltar. Mas guarda a humildade do teu coração. Quando o Senhor te colocar num lugar melhor do que o que você tem, seja ainda mais humilde do que você é. Porque você vai honrar o Senhor. Amém? Irmãos, pode levantar a cabeça. Eu coloquei no grupo dessa semana que nós estaríamos comemorando os 3 anos do ministério, né? Vocês viram, no grupo da igreja. Pedi que até sexta-feira, quem quisesse participar da comemoração hoje,
que seria um almoço, desse o nome. Deram os nomes, muitas pessoas. E cada um ofereceu alguma coisa. Eu achei que não ia dar. A carne a gente ia comprar, a igreja comprou, mas arroz, vinagrete, refrigerante, essas coisas, sobremesa. E aí as pessoas se manifestaram, mas eu gostei de um testemunho de uma pessoa que disse: pastor, eu não tinha dinheiro. Eu tinha dito que ia levar alguma coisa, mas no meu coração eu desejei levar mais. Mas eu não tinha dinheiro. E aí entrou um dinheiro, hoje, e eu comprei isso para levar mais. Irmãos, aquilo encheu meu coração, porque o Senhor, Ele não levanta os que são capazes, Ele capacita os que são levantados. Basta que você coloque a sua vida, Deus vai te usar. A pessoa quis ser usada, mas não tinha recurso. Ela disse: Deus, eu quero. O coração dela disse: eu quero. Aí o Senhor levou o recurso para ela e ela fez a oferta. E trouxe, e nós hoje podemos desfrutar. E eu disse: minha irmã, é o Senhor te usando, Ele vai te abençoar ainda mais. Foi só uma prova do teu coração. Abre as portas, porque o Senhor vai derramar bênção e bênção e bênção. Plante boas sementes. Você vai colher. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Zé?